Se achas que já viste tudo, prepare-te para o inesperado. Aqui vais encontrar histórias surpreendentes, curiosidades incríveis e temas que te vão prender do início ao fim. Fica por aí, porque o que vem a seguir pode mudar a forma como vês o mundo. Não se esqueça de deixar seu like e de curtir nosso canal. Desde que a humanidade assistiu à chegada do homem à Lua em 1969, esta conquista tem sido alvo de admiração, mas também de muitas dúvidas. Para uns, foi um feito extraordinário, um verdadeiro salto para a exploração espacial. Para outros, tudo não passou de uma grande farsa, cuidadosamente encenada para enganar o mundo. Mas será que existem provas concretas para essa teoria da conspiração? Ou será que a chegada à Lua foi realmente um marco na história da ciência? A missão Apollo 11, liderada pela NASA, colocou Neil Armstrong e Buzz Aldrin na superfície lunar enquanto Michael Collins permanecia em órbita. As imagens da bandeira dos Estados Unidos, dos astronautas a saltar com gravidade reduzida e das pegadas deixadas no solo lunar tornaram-se ícones da exploração espacial. No entanto, algumas pessoas questionam se estas imagens foram realmente captadas na Lua ou se foram gravadas num estúdio secreto em solo terrestre. Entre os argumentos mais comuns para justificar a suposta farsa, destacam-se as sombras projetadas em diferentes direções, a ausência de estrelas no céu das fotos e o movimento da bandeira americana, que parece tremular mesmo sem vento. Os teóricos da conspiração também mencionam a radiação do cinturão de Van Allen como um obstáculo insuperável para qualquer missão tripulada ao espaço profundo. Segundo essa teoria, os astronautas não teriam sobrevivido à intensa radiação ao atravessar essa região da magnetosfera terrestre. Além disso, questiona-se como, numa época com tecnologia bem menos avançada do que a atual, a NASA teria conseguido levar humanos à Lua, enquanto hoje, décadas depois, essa façanha ainda não foi repetida. Apesar destas dúvidas, os cientistas têm explicações para cada um dos argumentos apresentados pelos céticos. As sombras em diferentes direções, por exemplo, podem ser explicadas pela topografia irregular da Lua e pela forma como a luz solar é refletida pelo solo. A ausência de estrelas nas fotografias deve-se ao facto de que as câmaras foram configuradas para capturar a superfície bem iluminada, tornando as estrelas pouco visíveis. Quanto à bandeira, ela foi equipada com uma haste horizontal para mantê-la esticada, e o seu movimento foi causado pela interação com os astronautas no momento em que foi fixada no solo. Outro ponto frequentemente levantado pelos céticos é o facto de a NASA nunca mais ter enviado astronautas à Lua desde 1972. Alguns acreditam que a agência espacial parou de simular missões porque a tecnologia atual tornaria impossível continuar a enganar o público. No entanto, a NASA justifica a falta de novas missões tripuladas com base nos altos custos e nos desafios técnicos. Além disso, os programas espaciais mudaram de foco ao longo dos anos, priorizando a exploração de Marte e de outros corpos celestes. Uma das maiores evidências de que as missões Apollo realmente aconteceram é a presença de equipamentos deixados na superfície lunar. Um desses equipamentos é um refletor laser, que ainda hoje é utilizado para medir a distância entre a Terra e a Lua. Além disso, satélites modernos já fotografaram os locais de pouso das missões, mostrando os rastros deixados pelos astronautas e os módulos lunares que permanecem lá até hoje. A teoria de que a chegada do homem à Lua foi uma encenação tornou-se tão popular que já foi explorada em documentários, livros e até filmes. Algumas versões da conspiração sugerem que o famoso realizador Stanley Kubrick teria ajudado a NASA a simular as imagens da missão Apollo 11, utilizando técnicas cinematográficas avançadas para criar uma ilusão convincente. No entanto, não há qualquer evidência concreta que comprove essa hipótese. Para além dos argumentos científicos e das provas apresentadas, a própria União Soviética, grande rival dos Estados Unidos na corrida espacial, nunca contestou oficialmente a veracidade da missão Apollo 11. Durante a Guerra Fria, os soviéticos acompanhavam atentamente cada movimento da NASA e certamente teriam denunciado qualquer tentativa de fraude. O silêncio da União Soviética sobre este assunto é mais um indicativo de que a chegada à Lua aconteceu de facto. Nos últimos anos, com o avanço das novas tecnologias, várias empresas privadas e agências espaciais voltaram a manifestar interesse em enviar missões tripuladas à Lua. A NASA, em parceria com outras organizações, já planeia futuras missões para estabelecer uma base lunar permanente.
Se estas missões forem bem-sucedidas, poderão dissipar de vez as dúvidas sobre a veracidade das missões Apollo. Embora as teorias da conspiração continuem a circular, a comunidade científica considera a chegada do homem à Lua um facto inquestionável. A ciência baseia-se em provas concretas e verificáveis, e até hoje não foi apresentada nenhuma evidência real que desminta as missões Apollo. No entanto, o fascínio por conspirações e a desconfiança em relação a instituições poderosas fazem com que muitas pessoas continuem a acreditar que tudo não passou de uma encenação. A Lua sempre foi um objeto de mistério e curiosidade para a humanidade. Desde os tempos antigos, povos de diferentes culturas criaram mitos e lendas sobre este corpo celeste. A chegada do homem à Lua marcou uma nova era para a exploração espacial, mas também deu origem a um dos debates mais persistentes da história moderna. Se a dúvida ainda existe, talvez o futuro traga uma resposta definitiva. Com as novas missões espaciais planeadas, será que em breve veremos novas pegadas humanas na superfície lunar? Ou será que o debate sobre a veracidade das missões Apollo continuará por muitas décadas? A resposta pode estar mais próxima do que imaginamos. Muito obrigado por chegares até aqui. Deixe seu comentário e, se puder, uma dica para nosso próximo tema. E não se esqueçam, curtam, compartilhem e deixem seu like. E até o próximo vídeo. Fiquem bem. Bye.